Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 de abril do ano de 2022 e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 8 de Nissan do ano de 5782. Estamos aqui à tarde com a Torá e pelo nosso calendário judaico nós já estamos com 215 dias transcorridos do ano 5782. Hoje estamos no 7º dia da semana, estamos no sagrado dia do Shabat. E hoje é chamado de Shabat Hagadol, né? O grande Shabat, que antecede Pesach. E daqui a pouco vamos estar conversando um pouquinho sobre o Shabat Hagadol, né? E trazer aí alguns conhecimentos para entendermos um pouco melhor o que significa o Shabat Hagadol. E também temos aí a nossa 7ª Aliyá, que conclui a nossa paraxá semanal, que é a paraxá Metzorah, que é o nome dado à pessoa que está doente, está infectado por Tzaraat, que é uma doença sobrenatural, é uma doença espiritual, e, portanto, não tem os cuidados médicos normais. Quem cuida quem está cometido com Tzaraat, o Metzorah, é exatamente os Kohanim e o Kohen Gadol, né? Então, por isso, nós temos aí, vimos durante toda a semana, aquele que é Metzorah, o doente, ele precisa procurar o Kohen Gadol ou os Kohanim, para tratar sobre a sua doença sobrenatural, ok? Então, vamos ver aí a nossa 7ª Aliyá e depois vamos ver a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, de Tzadik, o justo da nossa geração, sobre essa última Aliyá da nossa paraxá semanal, onde ele traz para nós, dentro desse contexto aqui, né, uma mensagem que sempre há esperança. Então sempre há uma esperança. Em qualquer situação nós não podemos aí estarmos desanimado, desistir da luta ou algo semelhante, né? Sempre tem uma esperança, a gente não pode estar de forma alguma, como diz o outro, né, entregar os pontos. Negativo, nada de entregar os pontos, né? Nós não podemos esquecer de quem somos filhos, né? Nós somos filhos do grande rei, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, jamais podemos desistir da nossa luta. Precisamos continuar em frente aí, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso daí, vamos em frente na nossa jornada desse dia. Hoje nós estamos mais do que nunca, né, na contagem regressiva para o Pesach, que na próxima sexta-feira, ao pôr do sol, nós estaremos aí no primeiro dia de Pesach e teremos aí, né, o cerimonial da Haggadah de Pesach, o cerimonial especial, o jantar especial de Pesach, né, e vamos estar comentando aí sobre as questões de Hametz, né, limpar a casa, para deixar, né, a casa limpa, para que não haja Hametz, né, aquilo que é fermentado, aquilo que tem conexão com a fermentação, e possamos aí, né, durante os dias de Pesach, os 7 dias de Pesach, estarmos aí realmente comendo a matzah, né, Hag HaMatzot, que é a festividade dos pães sem fermentos, pães ázimos, né? E nós vamos trazer aqui, de uma forma bem resumida, o que exatamente acontece dentro de uma casa judaica, para você ter uma noção como que se faz a limpeza de Hametz dentro de uma casa judaica, ok? Então, essa visão que nós vamos trazer aqui não significa que você tem a obrigação de o fazer, ok? Mas é um exemplo, um modelo que aqueles que realmente, os Benei Noach, aqueles que realmente querem fazer, né, e melhorar no ano a ano a questão de limpar a casa de Hametz,
Então nós temos um exemplo maior, né? Um exemplo maior. Então é o nosso crescimento que vai fazendo isso, né? A nossa obediência voluntária, com o coração cheio e transbordante de amor por Hashem e pela causa, né? Então, a princípio, essa visão nós vamos trazer aí dentro desse escopo, né? O que acontece dentro de um lar judaico especificamente, tá bom? Então, vamos aí, né, para o nosso Shabbat Shalom de hoje, né? O Cleudimar Rocha, né, de São Simão, Goiás. Vamos aí mandar também ao casal Áurea Lisboa e Ivan, lá de Belém do Pará, né, que está atualmente, né, saíram lá de Belém do Pará e atravessaram o Brasil inteiro, estão lá no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Lajeado. Foram lá visitar a filha Maiara Lenz e toda a sua família, né, marido, filhos, que se encontram lá na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul. Então a Áurea Lisboa e Ivan, né, juntamente com a filha Maiara Lenz e toda a sua família, o nosso Shabbat Shalom para vocês aí. O José Hélio Tavares, lá de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A Miriam Barros, de Brasília. A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. A Juliette Marie, São Paulo, capital. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, né? O André Olicheski, a esposa Catiane Rahman, de Ponta Grossa, Paraná. Também Rafael Vinícius Brás, lá de Ponta Grossa, Paraná também, o nosso Shalom, né? Ao Pedro Zaghini, né, da cidade de Campinas, interior de São Paulo, o nosso Shalom aí, né? A Dona Ária Carmo, lá da cidade de Lisboa também, Portugal, o nosso Shalom para com ela e toda a sua casa, toda a sua família aí, ok? Então a nossa sétima aliá, ela, e mais Mafitir, né, que é a leitura final, está no capítulo 15 de Levítico, Vaikra, e nós vamos ler aí do verso 31, aliás, do verso 29 até o verso 33, e estaremos aí então, pela graça bendita de Hashem, estaremos aí concluindo a nossa paraxá semanal, ok? Então aqui nós temos nessa passagem, né, no capítulo 15, verso 29 e 30, né, já começa, né, os finalmente aqui das orientações sobre as leis de pureza, né, sobre a questão do ciclo, né, do período do ciclo da mulher, né, com referência às suas emissões. E nesses dois versículos aqui, o verso 29 e 30 nos fala, né? No 8º dia ela tomará para si 2 rolas ou 2 pombos jovens e os levará ao sacerdote depois de ter ido com eles à entrada da tenda da reunião. Então o sacerdote os sacrificará, um como oferenda de pecado e outro como oferenda de elevação. E assim o sacerdote fará expiação por ela diante de Deus da impureza de sua emissão. Então ela poderá consumir carne sacrificial e entrar no recinto do tabernáculo. Então aqui é o período, né, menstrual, principalmente da mulher, depois de 7 dias, que é o período normal da emissão menstrual. E aí então no 8º dia ela se dirigia até o Michigan, no deserto, e depois em Jerusalém, no Beit Hamikdash, levando consigo, né, 2 rolinhas ou 2 pombos para o sacrifício de oferenda de pecado e de elevação. E depois do sacrifício, o sacerdote já confirmava que ela estava ritualmente pura e poderia participar ativamente das questões relacionadas às mulheres com referência ao serviço divino. Depois aqui do verso 31 ao 33, nós temos aí o período de conclusão da impureza contraída tanto pelo homem por meio de emissões anormais menores.
Dizei ao tribunal, assim separareis os israelitas de sua impureza, para que eles não morram por causa da sua impureza, como parte da pena de excisão, por impurificarem meu santuário, que está no meio deles, adentrando em estado de impureza ritual. Segue-se um resumo, então, das leis pertinentes ao homem, né, das suas impurezas, do seu fluxo seminal, né, e aí conclui realmente sobre a questão do homem ficar impuro e por causa das suas emissões anormais menores, né? Lembrando que as emissões normais é exatamente com relação a o seu relacionamento com a sua esposa, as obrigações maritais, né? E as anormais são aquelas que muitas vezes vêm através de pensamentos que não estão tão conectados com aquilo que é permitido, puro, e às vezes os pensamentos, né, conectados com aquilo que é proibido, aquilo que não para se estar conectado, e aí vem emissões anormais, ou às vezes também algum caso sobre a questão de emissões anormais também com referência a algum problema de saúde. Então, tanto para o homem como para a mulher, existem as suas emissões normais, né? Mesmo assim, são consideradas ritualmente impuras, precisa fazer a sua purificação, né? Depois ir até procurar os Kohanim, levar, né, um casal de pombos, né, ou duas rolinhas para o sacrifício, um para perdão de pecados e outro para elevação, gratidão a Deus, né? Então aqui nós encerramos a nossa 7ª leitura e com ela nós encerramos então a nossa paraxá semanal. A palavra final do nosso Rebbe para com essa paraxá semanal e especificamente com essa aliá de hoje, o nosso Rebbe fala, sempre há esperança, né? Por isso que ele vai focar sobre a questão do 8º dia. Então, tanto o homem como a mulher, eles têm 7 dias que estão ritualmente impuros e então estão sem poder participar ativamente dos serviços divinos, dos serviços a Hashem, né? Então aí, no 8º dia, eles vão e apresentam então ao sacerdote e levam consigo as aves, né, para o sacrifício, para perdão de pecados e elevação. Então, o nosso Rebbe diz, o sangramento uterino anormal quer dizer o que ocorre fora do ciclo menstrual. Refere-se a um egocentrismo exageradamente anormal. Assim como o sangramento uterino anormal implica um grau mais sério de impureza ritual e exige rituais mais elaborados para permitir à mulher recuperar sua plena pureza ritual, também o egocentrismo exagerado requer um tratamento espiritual mais intenso que o normal. Entretanto, o fato de a Torá prescrever rituais de purificação para o sangramento uterino anormal nos ensina que o poder do arrependimento é tal que até mesmo quem padece de enfermidades espirituais excessivas pode obter a sua cura, né? Então nós temos aqui mais uma vez sobre a questão aquilo que foge à normalidade. Então aquilo que foge à normalidade, automaticamente anormal, está conectado às coisas exageradas, né? Mais do que o normal, né? Então o ciclo menstrual são de 7 dias, passando disso daí já são dias anormais, né? E dentro desse aspecto, obviamente, precisa de um tratamento adequado, né? Nos dias atuais, depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo, obviamente as coisas ficaram mais focadas dentro de um tratamento médico, né, normal, né?
Então, onde que normalmente tanto o homem como a mulher procuram, quando as coisas fogem à normalidade, procuram o serviço médico, né, adequado, específico, né, para poder realmente sarar ou corrigir essa anormalidade. Então, ao mesmo tempo, o nosso Rebbe ele traz um paralelo dentro dessa realidade, colocando a situação que foge à normalidade, ou seja, de forma anormal, numa conexão com o egocentrismo exageradamente anormal, né? Então, nesse aspecto aí, podemos dizer assim, trazendo, né, para o campo espiritual, né, quando há o ciclo, né, da emissão anormal, o isolamento, né, do homem e da mulher, ele aumenta em dias, em proporções de dias, de acordo com a anormalidade. Então isso significa isolamento e ao mesmo tempo, como está escrito, né, ao homem e à mulher não serão mais dois, serão um só, unir-se-ão, né, através do sagrado matrimônio, e vão o quê? Formar família, criar filhos, né, dar à esposa, dar à luz filhos, etc. Então crescei-vos e multiplicai-vos, né? Essa é a grande função, a grande tarefa realmente do casal, né? Há pouco tempo atrás aí, né, foi falado sobre a questão no Brasil, por exemplo, que o índice de natalidade é pequeno em relação a outrora, né? Que o índice de natalidade é pequeno. Na Europa, o índice de natalidade é um absurdo de pequeno, certo? Os muçulmanos que estão indo para a Europa, por exemplo, né? Eles estão dominando a Europa sem briga, sem nada, certo? Por quê? Quando eles chegam na Europa lá, que é o caso que está acontecendo, né? As mulheres dão 10, 11 filhos lá, cada mulher muçulmana, e aí a população está crescendo. E dentro do próprio aspecto, né, da cultura ocidental, da cultura europeia, né, o casal no máximo, com muito choro, 2 filhos. Mas na realidade, nós estamos vendo aí que uma boa parte dos casais europeus, o mesmo está acontecendo dentro do continente americano, né? Os casais estão tendo no máximo um filho quando tem, mas uma boa parte nem filhos estão tendo mais, né? Estão pensando apenas no trabalho, vou fazer meu pé de meia, eu tenho que me desenvolver profissionalmente, e vai nessa história toda. De repente não tem filhos e tudo que conquistou fica para quem? Ou o governo toma conta, ou vai não sei para onde, e etc e tal. Ou seja, os casais hoje estão esquecendo de um simples detalhe: deixar um legado. Um legado, um bom legado se deixa através da sua descendência, filhos e filhas, né? Então, os casais estão simplesmente menosprezando essa realidade, né? Então, nós estamos vendo isso daí, né? Pode ver, por exemplo, a maioria, né, dos grandes, aliás, a maioria dos líderes mundiais, né, a maioria não tem filhos. Não tem filhos. Então, quer dizer, estão preocupados em deixar um legado bom para os seus filhos e netos? Estão preocupados em reger as suas nações para que realmente as nações sejam boas, estejam dentro de um padrão de educação, saúde, segurança para os seus filhos e netos? Não, porque não tem filhos. Então não estão nem preocupados com essa história, né? Parece que vão viver eternamente adquirindo apenas riquezas, só Deus sabe como, né? Adquirindo riquezas e por aí afora vai. Então hoje nós observamos realmente, infelizmente, né, que desde as camadas políticas mais inferiores, né, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes, líderes
mundiais, não estão preocupados em deixar um bom legado para os filhos. Qual é esse bom legado? De decência, de honestidade, de uma educação forte, de uma boa educação que traz os princípios éticos, morais, espirituais e etc. Né? Então, a carreira política em si, infelizmente, na sua grande maioria, estão apenas preocupados em montar o seu império, entre aspas, né? E cada vez mais criar o seu império financeiro, né? E nem sabe para quem vai deixar e nem para quê, né? Parece que vão ficar para semente, vão viver eternamente, e parece que quanto mais milhões e milhões e milhões adquirem, parece que nunca vão morrer, parece que vão ficar aí eternamente vivos, né? De repente, né? De repente, né? Acontece aí, né? Estamos vendo, por exemplo, aí, né? O país vizinho nosso aí, a Venezuela, né? As pessoas jogando dinheiro pela janela na rua. Por quê? Porque todo o dinheiro que adquiriram não servem para nada, 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 nada. Né? A moeda foi desvalorizada, o dinheiro foi desvalorizado, né? Não serve absolutamente para nada, nem para tacar fogo não serve. Né? Então essa é a questão. Então por isso, né, amados, a questão do tratamento espiritual é exatamente para corrigir a vida secular das pessoas. As pessoas precisam aprender a olhar para os céus. Como diz o Salmo 121, né? As pessoas deixaram de olhar para os céus. As pessoas deixaram de olhar para cima. As pessoas deixaram de olhar para Deus. Então está aí, né? As coisas acontecendo de mal a pior, né? A culpa não é de Deus, é da própria pessoa, ou das pessoas, né? Que cada vez mais estão aí se impurificando e não estão nem aí, né? Aliás, né? Como diz o velho ditado, né? Óleo de peroba na cara deles, porque a cara de pau, misericórdia, né? Então é isso daí. Então o que nós temos diante de nós, né? É exatamente aquilo que o Rebbe completa aqui para nós, né? O fato de a Torá prescrever rituais de purificação para o sangramento uterino anormal nos ensina que o poder do arrependimento é tal que até mesmo quem padece de enfermidades espirituais excessivas pode obter a sua cura. A maior enfermidade, né, ou seja, a enfermidade espiritual mais excessiva é exatamente o egocentrismo. Ou seja, é o eu, o ego da pessoa. Então as pessoas estão envolvidas no seu ego de tal forma, né, que realmente não olham para cima. O seu ego, ele pesa tanto que impede a pessoa de olhar para cima e buscar a Deus. Então o ego, ele fica forte, o egocentrismo fica forte, então faz a pessoa abaixar a cabeça, né? Aí fica que nem um porco, só comendo lavagem, e acha que está muito bom, né? Não importa a sua mesa com lindos e maravilhosos talheres, não importa os seus iates, seu império, que os tais possam montar. Não adianta as pessoas aí, através da sua corrupção, comprar aí mundos e fundos, né? E isso daí tudo chama-se de Tsaraat, uma doença espiritual. A pessoa está doente. O seu egocentrismo faz com que ela fique doente. Ela se olha no espelho e se acha a pessoa mais linda do mundo. Ela se olha no espelho e acha que é a pessoa mais perfeita do mundo. Ela se olha no espelho e acha que é a pessoa mais certa do mundo.
Se virar de ponta cabeça, ele vai descobrir que ele não passa daquilo que vai para dentro da fossa. Se ele não olhar para cima, se ele não olhar para o céu, se ele não vencer o seu egocentrismo, ele vai continuar comendo lavagem, mesmo tendo iates, mesmo tendo talheres de prata, de ouro, mesmo tendo um império, uma mansão, ele vai continuar comendo lavagem. Nada o satisfará. Ele continuará realmente com a doença espiritual. Entre aspas, Sarate. O infeliz. Esse é o seu título. Então, por isso, amados, como diz o Rebbe, o estudo da Torá é o nosso antídoto. Tendo ou não tendo muita coisa, é o nosso antídoto. Sendo pobre ou rico, o estudo da Torá é o nosso antídoto para a nossa miséria, contra a nossa miséria. Sendo ou não uma pessoa bem-sucedida no mundo físico, material e posições sociais e companhia limitada, sendo ou não sendo bem-sucedido, o estudo da Torá é o nosso antídoto, para que nós possamos vencer o nosso ego, olhar para o céu, clamar a Deus e andar com humildade o caminho para a nossa redenção final com o Mashiach. Por isso, para a nossa elevação espiritual, nós encerramos aqui a nossa paraxá semanal, Metsorá, e estamos aí, sem sombra de dúvidas, dentro do aspecto de Pessach, E não é à toa que nós temos diante de nós a nossa duas parashiot, Sarate e Metsorá, que antecede a Pessach, Porque, entre outras coisas, já vimos aí que Lashon Hará é muito grave, é gravíssimo, é tão grave que tira a pessoa da presença divina, ela é destituída da presença divina, certo? E dentro desse aspecto é para nós aprendermos realmente a lição de Hametz, Então, Hametz é um nome geral para um alimento que consiste nos seguintes grãos: o trigo, a cevada, o centeio, a espelta ou aveia, E esses grãos aqui, misturado com águas, eles enchem, inflama, incha, Então ele fermenta, então ele, Então é a mesma coisa. Então o nosso ego, é como um desses grãos aqui. Aí você joga uma aguinha no seu ego, Ô fulano, você é bom, hein? Você é legal, hein? Não tem ninguém igual você. Você é o cara. Pronto, acabou. A água entra em contato com um desses grãos que é a sua mente, ela inflama, incha, e aí então você vem para o egocentrismo, está contaminado. E aí precisa do antídoto, o estudo da Torá. E para que o antídoto possa surgir efeito, precisa realmente de humildade, o reconhecimento, isso precisa de techuvá, o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, para que realmente o ego vá para baixo, Fique quietinho no seu canto, para que ele possa ser elevado aos níveis espirituais de forma adequada, Então, por isso, dentro desse aspecto aí, se preparando para os dias de Pessach, principalmente aqueles que vão, de fato, colocar em prática durante os 7 dias, não se alimentar de nada que contenha hametz, Então vão fazer aí no bom sentido, um bom sacrifício durante a semana, para não se alimentar, não ter contato com as questões de hametz, Entre eles, por exemplo, pão, bolos, pizza, macarrão, cerveja, São alguns exemplos que nós temos aí que contém hametz,
Então, portanto, nesse aspecto aí, né, não se alimenta durante os 7 dias de Pêssar com referência a esses tipos de alimentos ou coisas semelhantes aí, né? Então, por isso, qualquer alimento que contenha componentes de grãos, né, trigo, cevada, centeio, espelta ou aveia, né, é considerado hametz, então não se alimenta dele, né? Então, por isso, a matzá, o pão sem fermento, que não teve tempo de crescer, simboliza o completo oposto do hametz, né? Enquanto o hametz ele está conectado com a questão de inflar o ego, o egocentrismo, né? O hametz vem na contramão disso e é o oposto a isso daí, né? É o oposto ao egocentrismo, é o oposto à idolatria e por aí afora vai. Então é o caminho da simplicidade, da humildade, né? Enquanto o hametz ele faz com que o egocentrismo ele fique focado que eu sou autossuficiente. O hametz vem, aliás, a matzá, o pão sem fermento, vem trazer para nós a mensagem exatamente de que eu sem Deus não sou nada, eu dependo de Deus para tudo. Então essa humildade faz com que de fato nós estejamos aí realmente em conexão com Deus e automaticamente é o nosso antídoto contra o hametz e todo estilo de egocentrismo, egolatria e companhia limitada ainda. Então, por isso, né, amados, já mais uma palhinha aí, né, hametz é qualquer alimento que consiste, que tenha como base os grãos, né, o trigo, a cevada, o centeio, a espelta ou aveia, né? Então, esses alimentos, né, para aqueles que vão fazer a limpeza da casa, então, né, aqueles que vão fazer, né, por exemplo, os Beninoa, ele pode pegar todas essas coisas aí, colocar dentro de uma caixa, lacrar, e coloca fora da sua casa, no seu vizinho, no parente, onde quer que seja. Ou às vezes você coloca fora da sua casa, num cantinho lá da garagem, onde ninguém vai tocar, ninguém vai mexer, durante 7 dias e pronto, né? Uma forma mais simples de falar sobre você guardar o hametz ou eliminar o hametz de dentro da sua casa, ok? Por exemplo, aí, né, tem pessoas que perguntaram, né? Eu moro na minha casa com a minha família, eu quero, né, realmente fazer isso daí, me abster de hametz, mas a minha família ainda não está nesse nível espiritual, eles vão viver a vida normal deles. Aí o que eu faço? Você procura no máximo não ter contato com nada que tenha hametz, né? Então a base está aqui daquilo que é hametz e você simplesmente faz isso. Você no seu individual você se abstém, né? E você procura viver dessa forma aí, da melhor forma possível. É um exercício, não resta dúvidas, né? Lembrando que nós, Bnei Noach, estamos num exercício diário e cada festividade para nós é um exercício para sermos melhor do que o ano passado e que sejamos melhor ainda mais no próximo ano, né? Se Mashiach não se revelar até lá, nas festividades que temos pela frente, né? Que nós possamos melhorar mais para o próximo ano, ok? No próximo ano fazer melhor do que o ano atual, né? Então, dessa forma aí, né, a única exceção que nós temos é exatamente matzá, que é feita de farinha, né? A farinha de trigo. Então, a matzá, ela permanece dentro das casas porque ela tem essas matzot, né, que são adquiridas, né, exatamente em lojas judaicas, que nem o nosso beninoach.org.br, que é a nossa sede lá em São Paulo, no Brooklyn, né, que tem lá as caixas de matzá, e também a Sefer, por exemplo, né, outras entidades judaicas que também oferecem, né, as caixas de matzá, né? Então, elas têm uma rigorosa fiscalização rabínica para que não ultrapasse, segundo os nossos sábios, os 18 minutos, para que ela possa realmente não ter o problema de ser fermentada, né?
porque a farinha de trigo, a ela é adicionada a água e ela vai ser preparada com menos de 18 minutos para que realmente não haja tempo delas fermentar. Caso aconteça algum tipo de atraso, toda aquela massa ela é automaticamente eliminada. Ela não vai servir como matzá, ok? Então temos esses cuidados porque a inspeção rabínica, Baruch Hashem, é muito importante. Então por isso, né, podemos aí falarmos, né, que temos um kasher Pesach, né? Podemos aí, sem sombra de dúvidas, né, ter um kasher em Pesach, né? Então, dentro desse aspecto aí, nós estamos aí nos preparando para o nosso Pesach, ok? Vamos trazendo mais coisas aí. Hoje nós estamos, né, só para finalizar aqui a questão da nossa paraxá semanal. Então hoje nós concluímos a paraxá Metzorá, a 28ª do ciclo dos estudos de Torá, e dentro do livro Vaikra é a 5ª paraxá. Então a paraxá Menorá nós estudamos em 90 versículos e concluímos até aqui 3.195 versículos, ok? E amanhã vamos iniciar uma nova paraxá. Então hoje nós estamos no grande Shabat, né, o Shabat Hagadol, e vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Shabat, o grande Shabat. Então, para o conhecimento dos amados, né, então o Shabat anterior a Pesach, sexta-feira próxima, temos Pesach. Então esse é o Shabat que antecede Pesach. Ele é chamado de Shabat Hagadol, o grande Shabat, por diversas razões que nós vamos ver aqui que os sábios trazem para nós. O povo de Israel celebrou o seu primeiro Shabat Hagadol no Egito, no dia 10 de Nissan, 5 dias antes de serem libertados, né? Ou no singular, né? O povo judeu, né? Então, o povo de Israel, 5 dias antes de ser libertado. Então, naquele Shabat, os filhos de Israel receberam a sua primeira mitzvah, válida exclusivamente para aquela ocasião, e não para futuras gerações, como está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 3, que diz assim, que no 10º dia deste mês, Nissan, que é o primeiro mês dos meses, cada homem pega um cordeiro para a família, um cordeiro por casa, né? Então isso foi feito exclusivamente naquele dia. Esse preceito de preparar um cordeiro como oferenda de Pesach, 4 dias antes de oferecê-lo, foi ordenado só em relação àquele primeiro Pesach no Egito. Mas em relação aos seguintes, a Torá nos ordenou proceder de outras formas, né? Em relação aos seguintes, a Torá nos não ordenou proceder dessa mesma forma posteriormente. No entanto, os israelitas mantiveram a observância do preceito, dedicando esses dias ao exame dos cordeiros, para se assegurarem de que eles não tivessem nenhum defeito que os invalidasse, né? Por isso ficaram 4 dias analisando aquele cordeiro que levaram para dentro de casa, né? O cordeiro ou o cabrito, né? Então, vendo que os judeus traziam, né? Aqui começa alguns milagres para nós estarmos refletindo. Então, vendo que os judeus traziam para suas casas os cordeiros e amarravam-nos aos pés das suas camas, então os egípcios perguntaram, para que servem esses cordeiros? Então os filhos de Israel responderam, eles serão sacrificados como oferenda de Pesach, tal como Deus nos ordenou. Então os egípcios, que consideravam os cordeiros como suas divindades, suas deidades, né, deuses, eles rangeram os dentes de raiva, mas não conseguiram emitir nenhum som de protesto. Ou seja, tudo isso aconteceu exatamente num Shabat, no dia 10 de Nissan,
do ano 2448, a contar da criação. E nesse aspecto aí, quando o povo egípcio viu, né, os judeus, né, levando para suas casas um cordeiro, né, ou cabrito, que eram as suas deidades, seus deuses, né, que eram adorados como tais, levando amarrado, levando para dentro de casa, o que será que eles vão fazer? Eles vão adorar agora esse Deus dentro da casa deles, né? Mas aí, né, como bom abelhudos, né, eles foram lá dar aquela zoiada, aquela buraqueada, né, o que eles estavam fazendo. Aí eles viram lá pela janela que eles estavam amarrando, né, os animais aos pés da cama, né. Falou, mas que coisa esquisita isso. E aí perguntaram para os judeus, né, o que vocês estão fazendo? E aí eles responderam, né, esse daqui são os sacrifícios que nós vamos fazer de Pêssar, né, que Deus nos mandou. Nós vamos simplesmente fazer o quê? Né? Nós vamos, ao entardecer do 14º dia deste mês, nós vamos matá-los, nós vamos sacrificá-los, né, para o nosso Deus. Isso daí fez com que os egípcios rangissem os dentes, né, ficassem muito bravos com os judeus. Por quê? Porque como que eles poderiam sacrificar o Deus deles, né? Isso daí deixou-os irritadíssimos. Mas eles não conseguiram emitir nenhum som. Deus não deixou, não permitiu eles emitirem nenhum som. Então eles simplesmente deram meia volta e saíram correndo. Cada um foi para a casa do papai, da mamãe, foi fazer mimimi, né? Foi lá choramingar, né? Foi lá, o choro, né? O choro lá no Egito também era livre, né? Então foram exatamente lá choramingar para papai, mamãe, né? Também foram choramingar lá para o Paró, né? O líder deles, né? O ditador, etc e tal. Foram choramingar lá. Daqui a pouco vamos ver o que aconteceu sobre isso daí, né? Então, muitos outros milagres, né? Isso daqui é considerado um milagre. Por quê? Porque o povo judeu poderia simplesmente, todo egípcio, ele tinha livre arbítrio para matar um judeu, a hora que ele quisesse. A partir do momento que eles tomaram conhecimento que eles iam matar os seus deuses, o cordeiro ou o cabrito, eles poderiam matar os judeus. Eles tinham autonomia para isso. O Paró tinha dado para eles essa autonomia. Mas eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Então, para os nossos sábios, desde então, e estão nos anais da história do povo judeu, isso foi já considerado um dos vários inúmeros milagres que aconteceu naquele dia. Outros milagres também aconteceram nesse episódio, né? E é por isso que é referido esse dia como Shabbat Hagadol, o grande Shabbat, em lembrança aos milagres, aos grandes milagres que Deus realizou em favor do povo judeu ali no Egito. Segundo o Sefer Hapardes, que é atribuído ao grande comentarista, né, o Rabi e o sábio Rashi, então lá nós encontramos a seguinte questão. As pessoas costumavam chamar de Shabbat Hagadol o Shabbat anterior a Pêssar, mas elas ignoram a razão desse nome especial, uma vez que aparentemente é um Shabbat igual a todos os outros. Tanto é que nós lemos a nossa aliá do dia e concluímos a nossa paraxá semanal, né? Assim também o é. Os filhos de Israel saíram do Egito na quinta-feira, né? Conforme consta no Seder Olam, no capítulo 5. Eles prepararam os cordeiros para o sacrifício de Pêssar no sábado. No dia 10 de Nissan, quando foram ordenados a fazê-lo, eles disseram: será possível que sacrificaremos o Deus dos egípcios diante dos olhos deles, sem que eles nos apedrejem? Mas o Todo-Poderoso, bendito seja ele, disse: agora vereis as maravilhas que farei por vocês. Imediatamente cada um dos filhos de Israel trouxe um cordeiro, guardando-o durante os 4 dias. Vendo isso, os egípcios quiseram se vingar, mas foram acometidos por todo tipo de males
e não conseguiram afrontar os israelitas. Devido aos milagres que Deus nesse dia operou, o Shabat anterior a Pesach é chamado de Shabat Hagadol, né? O grande Shabat. Ainda antes dos judeus trazerem os cordeiros no dia 10 de Nissan, os egípcios já anteviam a iminência da praga que se abateria sobre os primogênitos. Contudo, eles desconheciam o dia exato em que ela incidiria sobre eles. A advertência de Deus, como consta lá em Shemot, Êxodo, capítulo 11, verso 1, diz: ainda mais uma praga trareis sobre o faraó e sobre o Egito. Já estava declarado isso. Tinha sido declarada no Rosh Chodesh de Nissan, no primeiro dia do primeiro mês dos meses. Ao se darem conta de que os filhos de Israel tinham amarrado os cordeiros aos pés das camas, os primogênitos egípcios foram tomados pelo pavor, pelo medo. A praga está a ponto de recair sobre nós, os primogênitos do Egito, disseram. Os nossos deuses estão presos com cordas nas casas dos hebreus e eles não poderão defender-nos, porque eles estão aprisionados. Olha o medo, o terror e o pavor que se abateu sobre os primogênitos. O medo, o pavor, o terror não pode atacar e dominar. Atacar até pode, mas não dominar os que estão na luz, os que estão na jornada monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica, que estão vivendo o monoteísmo exatamente baseados nos 5 primeiros livros da Bíblia. O medo, o pavor, o terror não pode dominar os que estão na luz. E nós tivemos aí uma experiência nesses últimos 2 anos e meio. O medo, o pavor, o terror dominou você? Se dominou, aonde está ou aonde estava a tua confiança em Deus? Por que você não amarrou, entre aspas, o cordeiro ao pé da tua cama e confiou na promessa divina? Então nós vemos aqui o medo, o pavor e o terror, ele atacou e dominou os primogênitos do Egito. O povo judeu foi atacado pelo medo, pavor e terror? Sim, porque eles disseram: vamos sacrificar os deuses dos egípcios e eles não nos apedrejarão? Houve o questionamento, mas o medo, o pavor e o terror não dominou o povo judeu. Por quê? Porque a sua confiança estava em Deus. Então eles ficaram apavorados. E então eles disseram: a praga sobre nós está para acontecer a qualquer momento. Os nossos deuses estão dentro da casa dos judeus e estão presos às camas deles, e eles não poderão nos ajudar. Esta é a realidade dos que confiam em idolatria, em ídolos. Então, é um ensinamento, é bíblico isso daqui, ok? Então, assim como eles viram que estavam, entre aspas, indefesos, porque os seus deuses estavam amarrados, foi assim que naquele primeiro Shabat Hagadol, o grande Shabat, os primogênitos egípcios correram em pânico para as casas dos israelitas, querendo saber o que o futuro lhes reservava. Então, segundo o Talmud, Shabat 87b, um dos comentaristas e sábios do povo judeu, Tosafot, ele escreveu o seguinte: é por isso que chamamos esse Shabat Hagadol, devido ao grande milagre nele ocorrido. O Midrash relata que quando nesse Shabat, cada um dos filhos de Israel trouxe o seu cordeiro para Pesach, os primogênitos de todos os povos do mundo
se juntaram ao redor deles e perguntaram o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo. E eles responderam: essa é a oferenda de Pêssar para o nosso Deus, pois ele fará com que todos os primogênitos egípcios morram. Imediatamente os primogênitos egípcios suplicaram aos seus pais. Ou seja, vejam bem que ao serem indagados pelos primogênitos do Egito, eles responderam categoricamente: é uma oferenda de Pêssar, porque Deus irá realmente fazer com que todos os primogênitos do Egito morram. Estavam diante do perigo da morte, mas não tiveram medo, não foram dominados pelo pavor e nem pelo terror. Anunciaram a realidade dos fatos. O medo, o pavor e o terror atacou os primogênitos, os quais correram realmente para as suas casas, aos seus pais e ao faraó, e suplicaram para os seus pais e para o faraó: deixem os judeus irem embora. Nós, os primogênitos do Egito, vamos morrer se eles permanecerem aqui. Suplicaram, mas tanto os pais como o faraó, o Paró, não deram ouvidos. Colocaram na cabeça, aliás, falaram: isso é coisa da cabeça de vocês. Nós somos os dominantes. O Paró é o nosso grande Deus. Não vai permitir que isso aconteça. O nosso exército é forte, é indomável, é invencível. É coisa da cabeça de vocês. E não deram ouvidos. E, segundo o próprio Midrash, nos fala que o Salmo de número 136, verso 10, que diz: aquele que feriu os egípcios através dos seus primogênitos. Aquele que feriu os egípcios através dos seus primogênitos. Esse versículo aqui, segundo Tosafot, que nos fala no Talmud Shabbat 87b, citando essa passagem do Midrash, ele fala que esse versículo do Salmo 136, 10, refere a esse episódio. Por quê? Porque quando os pais e o próprio Paró não deram ouvidos aos primogênitos, os primogênitos passaram a mão às espadas e houve uma grande luta entre eles, entre os soldados do faraó. E muitos egípcios morreram nesse combate entre eles mesmos. E muitos, dos egípcios foram realmente feridos e mortos pelos próprios primogênitos egípcios, por causa dessa discussão que houve entre eles, seus pais e o Paró, certo? Então, temos esse daí. Outro milagre que aconteceu nesse tempo lá no Egito, antes da saída do povo do Egito, no Shabat Hagadol, no dia 10 do primeiro mês dos meses, aconteceu isso lá. O povo israelita saiu do Egito no 15º dia, na noite de Pêssar. Enquanto eles estavam comemorando o Pêssar, dando uma resumida e adiantando, quando aconteceu o Pêssar, a morte dos primogênitos aconteceu em todo o Egito, desde os animais até a casa do Paró. Até a casa do Paró. Então, isso daí aconteceu. Só o Paró, o faraó, que não morreu, porque ele era primogênito, e ele não morreu, mas o seu filho primogênito morreu. E o Paró foi poupado por quê? Porque Deus já tinha feito uma promessa para ele, que ele veria ainda a glória de Deus se revelar de uma forma muito maior, que está relacionado diretamente à abertura e à passagem do Mar de Juncos, o Mar Vermelho. O Paró precisou sobreviver
para poder ver a glória de Deus se manifestando lá na passagem do mar de juncos, ok? Então aí outro milagre que aconteceu nesse dia aí. Por que se comemora no Shabat e não no dia 10 de Nissan, né? Então os nossos sábios dizem que por que comemoramos esse milagre no Shabat anterior a Pesach e não no dia 10 de Nissan, que foi quando isso aconteceu, como consta em Êxodo capítulo 12? Que esse milagre guarda uma relação estreita com o Shabat. Os egípcios sabiam que os filhos de Israel respeitavam o Shabat. Então eles sabiam que no Shabat eles não fariam aquilo que eles estavam fazendo, pegando os cordeiros, cabritos e levando para dentro das casas. Eles viram uma ação anormal do povo judeu. E isso despertou nos egípcios, e principalmente nos primogênitos, o quê? A curiosidade. O que está acontecendo? Por que eles estão fazendo isso? É o Shabat deles. Isso não é normal, está errado. Alguma coisa está errada, né? Então, dentro dessa forma aí também é o milagre que aconteceu no Shabat. Então, segundo os nossos sábios falam aqui que até um ignorante sente temor pelo Shabat e não mente nesse dia. Então, quando os egípcios, os primogênitos principalmente, viram a ação dos judeus, eles sentiram o temor do Shabat. Mas peraí, hoje é Shabat. Hoje é o dia sagrado deles. Isso trouxe a eles o quê? O temor. Aí viram que eles estavam agindo de forma anormal do que os outros Shabat. Tem alguma coisa errada aí. Então, como diz, né, o texto, até um ignorante sente o temor do Shabat. Então eles sentiram o temor do Shabat. E eles procuraram realmente saber o que está acontecendo. Isso não é possível. Alguma coisa está acontecendo. Então, dentro dessa visão, né, comemoramos o Shabat, o milagre do Shabat, melhor dizendo, e não no dia 10 de Nissan, que é precisamente nesse dia, né, e que aconteceu no dia 10 de Nissan, que foi num Shabat, que aconteceu dos judeus levarem os cordeiros e cabritos para dentro das casas, amarrados nos pés da cama, e os primogênitos egípcios ficaram realmente assim, alguma coisa anormal está acontecendo. Alguma coisa errada, alguma coisa diferente está acontecendo. Isso chamou muito a atenção deles nisso. Então, essa é uma questão do milagre do Shabat. Por outro lado, os nossos sábios falam que 40 anos posterior a essa data, 10 de Nissan, né, 10 no 10º dia do primeiro mês, 40 anos posterior, nesse mesmo dia 10 de Nissan, quando, dentro do calendário daquele momento, seria a data em que Miriam ela morreria, né? Então, a data do dia 10 de Nissan, ela está conectada com a morte de Miriam, né? E automaticamente a rocha que emanava água pelos méritos de Miriam também secou, né? Então, dessa forma aí, tem essa questão do 10º dia de Nissan. Ele está mais conectado com Miriam. E o Shabat está mais conectado com os milagres que aconteceram, que antecederam o Pesach. Por isso, Shabat Hagadol, o grande Shabat, né? Outras razões para que o nome, né, Shabat Hagadol, né, o grande Shabat, seja mencionado. Então, os nossos sábios trazem assim. Ao longo dos séculos, os nossos sábios têm apresentado inúmeras razões para justificar essa denominação, Shabat Hagadol. Alguns interpretam o termo Gadol como grande, como sendo um adjetivo que qualifica o próprio Shabat. Outros interpretam Gadol como se referindo a outras coisas. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos, né,
que os nossos sábios trazem. Assim como o menino é chamado de Gadol, adulto, então existe esse termo aí também para o menino de Gadol, adulto, principalmente quando ele faz o Bar Mitzvah, o menino, né? Então ele é chamado de adulto, Gadol, né? Então ele já é grande, ele é adulto. Quando atinge a idade de cumprir as suas mitzvot, também o dia em que todo o povo de Israel cumpriu a sua primeira mitzvah, pegar o cordeiro no 10º dia de Nissan. Então o povo judeu também foi chamado de Gadol, né? O povo judeu se tornou um adulto, não é mais criança o povo judeu. A partir do cumprimento dessa primeira mitzvah, então eles se tornaram Gadol, né? O povo judeu se tornou Gadol, adulto, certo? Quando os filhos de Israel estavam no Egito, Moisés pediu ao Paró que lhes concedesse semanalmente um dia de descanso no 7º dia, o Shabat. Assim, toda semana, após o encerramento do Shabat, os judeus regressavam imediatamente aos trabalhos forçados. Mas depois do término desse Shabat, né, esse Shabat do dia 10 de Nissan, certo? Eles não retornaram ao trabalho forçado. Eles não retornaram ao trabalho escravo. E por essa razão é também chamado de Shabat Hagadol, certo? Então o grande Shabat, ou seja, a grande libertação, porque eles não retornaram ao trabalho escravo, ok? Segundo a tradição dos sábios, né, que nos fala lá em Levítico capítulo 23, verso 15, e contareis para vós desde o dia posterior ao Shabat. Se refere ao dia posterior ao primeiro dia de Pêssar, a partir do qual começamos a contar o Homer, a contagem do Homer. Ou seja, explicitamente no nosso Pêssar deste ano. Ao pôr do sol da próxima sexta-feira, nós teremos o primeiro dia de Pêssar. Então, da sexta-feira até o sábado, ao pôr do sol, nós estaremos no primeiro dia de Pêssar, né? Portanto, será o dia 15 de abril para o dia 16 de abril. Ao pôr do sol do sábado, dia 16 de abril, nós vamos entrar na segunda noite de Pêssar para o segundo dia de Pêssar. Então, nesta noite, na segunda noite de Pêssar, ou seja, no sábado, dia 16 de abril à noite, lembrando, recordando que o dia judaico, a sua contagem é pôr do sol a pôr do sol. Então, no pôr do sol da sexta-feira, dia 15, até o pôr do sol do sábado, dia 16, nós estaremos no primeiro dia de Pêssar. No sábado, dia 16 de abril, ao pôr do sol até o pôr do sol do domingo, dia 17, nós estaremos no segundo dia de Pêssar. Então, no sábado à noite, segundo dia de Pêssar, segunda noite de Pêssar, começaremos a contagem do Homer. É isso que está dizendo aqui, ok? Então, com o propósito de fazermos a contagem exatamente do Homer durante 49 dias, ok? Então, nós temos aí o Pêssar de Shabat Hagadol, indicando assim que esse dia é seguido imediatamente por outro Shabat. Então, quando nós estamos nessa passagem de sexta para sábado, sábado para domingo, 15 para 16, 16 para 17 de abril. Então nós estaremos de sexta para sábado no Shabat e de sábado para domingo nós estaremos também num dia que é considerado também como Shabat, né? Que é o Yom Tov, né? O novo dia, etc. e tal. Então dentro desse daí nós estaremos sem sombra de dúvidas, né, num dia sagrado também, né? Vamos dizer assim, teremos 2 Shabat na sua própria sequência, numa visão
para entendermos o segundo dia, a segunda noite de Pêssar, ok? Também nós temos aí sobre a questão da Haftará, a porção do profeta neste Shabat Hagadol, ela é baseada no livro de Malaquias, né? O último dos profetas de Israel, que está conectado principalmente lá com o capítulo 3, o verso 23, que fala sobre, que trata especificamente da redenção futura. Eis que vos mandarei Eliarro Hanavi, o profeta Elias, né, o profeta Eliarro, antes que venha o grande e temível dia do Eterno, né? Então nós temos aí a promessa nesta data específica, né, de Shabbat Hagadol, em que a promessa de Deus para o futuro, a redenção para os últimos dias é que eu vos enviarei, eu vos mandarei Eliarro Hanavi, o profeta Elias, né, para antes que venha o grande e temível dia do Eterno, né? Então aqui nós temos uma promessa da revelação do profeta Elias, que se revelará minutos ou, vamos dizer, momentos antes realmente da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? Então temos essa promessa por aí também. Então por isso, esse versículo marca as palavras derradeiras de profecia e consolo que recebemos dos profetas. Convém, portanto, que o Shabat, no qual esse versículo é lido, seja conhecido por uma das últimas palavras. Então, lembrando que o mês de Nissan é o primeiro mês dos meses, é o mês da redenção, é o mês de Mashiach, é o mês em que a qualquer momento mesmo Mashiach pode se revelar. E não podemos esquecer que também há uma conexão, né, o mês de Nissan, que é também considerado o mês dos reis. Portanto, quando o rei de Israel ele iniciava o seu reinado, mesmo se não era o mês de Nissan, era contado a partir de Nissan, o reinado do rei. Isso traz para nós o quê? O mês de Nissan, vamos falar de forma bem simples para ficar bem claro e não parar dúvidas. O mês de Nissan é o mês da redenção. Mashiach, ele pode se revelar a qualquer momento dentro do mês de Nissan, ponto. Abrindo um parênteses, não estamos marcando a data da revelação de Mashiach. Nós estamos falando de sinais, ok? Então, para ninguém sair falando por aí que nós estamos marcando data para a revelação de Mashiach, né? Senão daqui a pouco já pensou, né? Então, o mês de Nissan é o mês da redenção, o mês de Mashiach, e Mashiach pode se revelar a qualquer momento. Ponto. Vai ser agora, neste mês de Nissan? É Deus que sabe, não somos nós. Mas que é o mês da redenção e de Mashiach, ponto. Eu creio nisso, está escrito, os sábios trazem isso, nós só precisamos ter o quê? A convicção desta verdade. Ponto. E aí vamos fazer o quê? Vamos continuar no nosso antídoto. O antídoto para o mal, o antídoto para o egocentrismo. Vamos continuar no antídoto, na nossa jornada. Estudo da Torá, 7 leis universais e prestando ao Eterno um serviço voluntário e um serviço de coração com amor transbordante. Ponto. Mashiach vem esse mês, ele se revelará a qualquer momento dentro deste mês agora. O nosso desejo, a nossa esperança, como de todo o povo judeu, assim o é. Ponto final. Encerrou o mês. Mashiach não se revelou. Então quer dizer só o ano que vem? Negativo. A qualquer momento, o rei ele pode ser coroado. E a qualquer momento, depois do mês de Nissan, em que o rei é coroado, o seu reinado conta a partir de Nissan. Portanto, isso significa que nós precisamos estar e permanecermos conectados com o estudo da Torá, as 7 leis universais, a de Sedaká, a nossa Teshuvá diária e as nossas Tefilot diárias. Para que no momento que Mashiach se manifestar, não sejamos pegos de surpresa e possamos discernir os sinais que vão acontecendo antes da sua iminente revelação. Então, é viver os dias de Mashiach, a revelação de Mashiach agora mesmo, como se ele fosse se revelar agora mesmo. Essa é a nossa vida, essa é a nossa vivência,
e essa nossa firmeza na promessa divina. Ponto. E vamos em frente. Ok? Então, é isso daí. Então, também nós temos aqui, dentro dessa realidade, né? Nesse Shabat, muitas pessoas se congregavam nas sinagogas para estudar as leis da festa de Pêssar, né? Como se aprendiam as suas leis, da sua importância, e ele passou a ser chamado também de Shabat Hagadol, né? O Sefer HaPardes, né? Que é atribuído ao grande comentarista e sábio da Torá Rashi, encontramos a seguinte explicação alternativa. O Shabat anterior a Pêssar tinha duração maior que os demais, porque as pessoas permaneciam nas sinagogas estudando as leis da festa detalhadamente. Daí o nome Shabat Hagadol, o grande Shabat. Ou seja, quando terminava a reunião no Shabat, do Kabbalat Shabat, a recepção do Shabat, etc. e tal, né? Normalmente a maioria das pessoas não iam embora, permaneciam nas sinagogas, agora se dedicando de uma forma mais precisa sobre as leis de Pêssar, né? Então passavam praticamente toda a noite nas sinagogas estudando sobre isso. Por isso também é Shabat Hagadol. Também nesse Shabat o rabino, membro mais importante da comunidade, costumava discursar para a congregação. O dia é, portanto, chamado de Shabat Hagadol, o Shabat do grande homem. No caso específico, o rabino, que trazia ali as palavras, etc. e tal, era chamado, então, o grande homem, né? Também por isso daí. A Haftarah deste Shabat, que é baseado em Malaquias capítulo 3, né? Que nos fala da futura redenção do mundo, serve, portanto, como lembrança da redenção do Egito, que teve início no último Shabat dos israelitas no Egito. Outra razão para essa porção ser lida como porção do profeta, Haftarah, é que em Pêssar ocorre o julgamento divino da colheita da produção agrícola do ano vindouro. Os sábios do Talmud disseram, como consequência da inobservância das leis dos dízimos, o céu se fecha e sobrevém a escassez. As pessoas buscam em vão o sustento e a fome impera. Mas se todos doarem os seus dízimos, eles serão abençoados, conforme diz Malaquias, capítulo 3 e verso 10. Trazei todo o dízimo ao tesouro da casa, para que haja alimento em minha casa. Testai-me agora nisto, diz o Eterno dos Exércitos, e vereis se não vos abrireis as janelas do céu e vos derramarei bênção sem fim. Então esse versículo, segundo os nossos sábios, é lida antes de Pêssar, então no Shabat Hagadol, como advertência ao povo quanto à importância do cumprimento das leis dos dízimos, antes que a sentença final sobre as colheitas seja emitida em Pêssar, certo? Em Pêssar é emitida a bênção final sobre a produção do próximo ano. Então, quando o povo negligenciava os seus dízimos, como que fala? A colheita do próximo ano ia ser muito abaixo do esperado. Porque em Pêssar a sentença final era dada sobre a colheita. Então era negligenciado o mandamento, automaticamente vinha a consequência negativa pela falta de observância do mandamento. Então é, portanto, adequado que os rabinos, nos seus sermões do Shabat Hagadol, admoestem os congregados quanto às mitzvot dos dízimos para os presentes que ali estão, para fazer todos os dízimos aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos sacerdotes, às necessidades do mexicano deserto do Beit HaMikdash em Jerusalém,
certo? E assim sucessivamente. Os dízimos para que todas as camadas possa haver sustento na casa de Deus. Então, havia o dízimo para suprir as necessidades dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, dos destituídos, as necessidades para a administração do Beit HaMikdash, as necessidades para o Kohen Gadol, os Kohanim, etc, etc e tal. Então, ou seja, todos os dízimos tinham o seu direcionamento, e quando eles eram feitos adequadamente, então o que acontecia? Tudo andava na mais perfeita bênção de Hashem sobre todo o povo israelita. Então essa é uma realidade. Então, nesse Shabat é uma reflexão para nós também, né? Como que está o nosso andar com as nossas ofertas e dízimos? No próximo Pêssar, né, teremos aí a bênção final sobre, entre aspas, a colheita para o próximo ano. Como que vai ser? Né? Então, por isso, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas são importantes dentro desse aspecto. Porque os nossos sábios falam que depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, né, as sinagogas espalhadas no mundo inteiro, elas são um micro ou um macro, né, sinagoga posterior à destruição. Assim como também os sábios falam que precisamos fazer, né, dos nossos lares, das nossas comunidades, um centro de estudos de Torá. Então aqueles que estão realmente na liderança e estão aí trazendo estudo da Torá, a administração das comunidades, também precisam das ofertas e dos dízimos para que as coisas possam andar no seu devido lugar, né? É aquela mesma questão, né? Por exemplo, o emissário, o líder de tal comunidade, né? Ele está lá batalhando, lutando para trazer o povo a uma conexão com a Torá, os estudos, né? Trazer as novidades, a sua conexão, não somente com Deus, mas com as demais comunidades Bnei Noach, a conexão com o rabino, o líder, a liderança nossa aqui no Brasil, o Rav Yaakov Gerenstad, né? E também dentro das necessidades da nossa sinagoga sede, etc. e tal, né? Então, se a liderança está aí sendo privada, passando necessidades, está sofrendo, vamos assim dizer, para poder trazer um bom alimento, a comunidade precisa se mover e estar realmente ali, trazendo seus dízimos e ofertas, exatamente para poder ter essa ordem na casa, em todos os seus níveis, né? E automaticamente a própria comunidade, ela também vai com um grupo de pessoas, vai também estar aí direcionando, né, o socorro às viúvas, aos órfãos, aos pobres, aos necessitados, etc. e tal. O serviço social é importante, essa conexão, nunca pode se separar da nossa jornada monoteísta. Então, é dentro desse aspecto aqui que os rabinos nas sinagogas fazem nesta data, realmente traz essa admoestação para os seus membros, né? Para que assim estejam nessa conexão com essa questão aqui. E a mesma coisa os Bnei Noach, precisam ter essa conexão também, ok? Como diz o outro, né? Só se alimenta e a despensa está ficando vazia, não vai ajudar na despensa? Só vai comer, só vai filar a boia e não vai ajudar a manter a despensa abastecida? Pense nisso. Baruch Hashem, ok? Então, por isso, né, esse versículo faz parte dessa Haftará, porção do profeta. Ela é lida antes de Pêssar, né, como advertência ao povo quanto à importância do cumprimento das leis dos dízimos e das ofertas, né? Então, é, portanto, adequado nesse Shabat ser chamado também nos sermões, nos ensinamentos, né? Shabat Hagadol, admoestando os congregados a realmente estarem ativos na questão das ofertas e dos dízimos.
Assim, no primeiro dia de Pêssar, quando ocorre o julgamento divino da colheita e da produção agrícola do ano vindouro, o versículo que diz: vos derramarei bênçãos sem fim, recai sobre todo o povo, sobre todos aqueles que se colocam no caminho da obediência, ok? Então, amados, nessa questão aqui, né, vamos ficando por aqui, vamos comentando mais coisas, temos várias coisas para comentarmos aí dentro da questão de Pêssar também, não somente a questão das ofertas e dos dízimos, mas temos a questão aí do Hametz, né? Precisamos estar aí vendo sobre esse aspecto aí, sobre a Matzah e o Hametz no nosso dia a dia aí, ok? Então vamos em frente, amanhã, com a graça de Hashem, vamos aí ter mais novidades, trazendo aí no nosso conhecimento sobre os preparativos para Pêssar. Desde já, Hag Sameach Pêssar, uma festa feliz de Pêssar, desde já, para você, sua família e todas as comunidades. A Havidalah, o encerramento do Shabat, para entrarmos nos 6 dias comuns, acontecerá, de acordo com o fuso horário São Paulo-Brasília, às 18h32. Desde já também, né? Shalom Shavuotov, muita paz, muitas bênçãos na nova semana que teremos pela frente. E nessa preparação toda de Pêssar, né? Que nós possamos, sem sombra de dúvidas, mantermos-nos conectados com o antídoto contra tudo que é negativo. O estudo da Torá e as 7 leis universais. Para que em Pêssar nós possamos ter aí a bênção sobre a questão, né, do ano vindouro, né? Nós não trabalhamos dentro do campo agrícola, né? Mas aquilo que se refere é produção. E dentro desse aspecto aí, significa que possamos ter um ano vindouro realmente com muitas bênçãos, prosperidade, saúde, proteção, né? E que, acima de tudo, Hashem nos proteja contra todos os homens perversos, né? Que querem, entre outras coisas, alterar o DNA humano e escravizar o povo, bem como também manipular, dominar, controlar o ser humano. Que o Eterno nos proteja contra esses perversos. Vamos em frente. Shalom, shalom. Até amanhã.